Lula não cresce. Só que se ele derrubar o principal candidato, que é o Flávio, acaba a eleição no primeiro turno. Só que agora, na hora que tava apagando as luzes, aparece alguém. Você não precisa gostar de mim, você só tem que deixar eu correr, moço. Se eu não ganhar, eu vou continuar em paz na minha vida, agora você vai se fuder, velho. Se vocês ficam ouvindo o Golias arrotando o tempo inteiro, deixa que o Davi entra na arena e arranca a cabeça dele, deixa pra mim. Na hora que a minha candidatura foi registrada, a primeira pessoa que eu liguei foi pro Flávio. Ninguém nessa campanha eleitoral que pode servir de escudo. Então, antes de falar besteira, pensa que o Capitão América chegou com o escudo. 2 anos em silêncio pra esses caras parar de me perseguir. Já que não adiantou nada, o pau vai quebrar agora. Vai quebrar. O maluco catou a cadeira e vai vindo pra cima de mim, eu tive que aceitar levar a cadeira pra você olhar pra mim, pô. E levaria de novo por vocês. Vamos ver quem que é o doido agora, que vai ter coragem. Lula já disse que não vai ao debate. Ah, Lula, faz um favor, cara. Vai a saideira, vai na última, vai em tudo. Vai tranquilo. Eu tenho umas perguntas pra te fazer lá. Eu só tô te caçando. Esse vídeo tá dando o que falar e eu quero ver com você. Mas então existe o risco, Pablo, de você participar da eleição e após o resultado ter ainda essa candidatura impugnada, como aconteceu em 22, inclusive. Não. Você foi candidato a federal. Em 22 não teve impugnação de candidatura, não. O que teve foi uma manobra no judiciário. Um ministro do Lula entrou, derrubou todos os atos do partido. O que ele pode fazer com o Flávio, alguém pode fazer com o próprio Lula. Mas o problema é, o chicote tá na mão de quem? Então, assim, não tem nenhum tipo de risco em relação a isso. A candidatura tá igual a de todos, válida. O que eles querem? Eles querem me parar, que é o normal, né? Eu não conheço um candidato, vou te dar um exemplo. Caiado é um cara muito bom, mas ele está sendo manipulado sem perceber. Não é possível que ele não perceba um homem público daquela envergadura com o que o Kassab está fazendo com ele. As pessoas, inclusive no ano passado, a gente ia ser lançado eu, Caiado e o Gustavo Lima para discutir no União quem seria o candidato a presidente. Caiado rapou de banda, que viu que não tracionava desde o ano passado. O Gustavo, por questões pessoais, desistiu de ser candidato. E eu fui percebendo um movimento que eles não deixariam, já em março, que eles não deixariam sair a candidato a presidente. E o que eu percebo? É igual o impeachment da Dilma. A Dilma tinha que sair presa. Só que aí não saiu presa. Ela foi impeachmentada e está aí de volta hoje uma grande liderança do BRICS e desses comunistas. Olhar para a matéria de direito é uma vergonha falar que eu estou inelegível por matéria de direito. Não houve isso. Não foi só a sua candidatura que chegou surpreendendo. Ela chega no final do segundo tempo e todo mundo se surpreende. Ó, temos mais um concorrendo. O patrimônio declarado também pegou todo mundo de surpresa, 7 bilhões. Depois você emitiu uma correção, queria que você explicasse. Pegou também de surpresa. E até dou uma sugestão para o Nunes Marques, que é o ministro do TSE. A minha pegou de surpresa. A candidata do pessoal que tem um Toyota de 35 milhões de reais, ninguém pegou de surpresa. A candidata do pessoal que tem 2 bilhões e uma linha de um Toyota de 35 milhões dela, ninguém está surpreendido. Mas a minha sempre vai surpreender, né? Qual foi o erro de fato? O que aconteceu? É óbvio que é de digitação. Se você pegar o ChatGPT e perguntar qual que é os bens que o Marcelo declarou em 2024 e declarou em 2026, aponta a falha para mim. O ChatGPT vai pegar e vai te mostrar onde está. Aí a sugestão que eu dou para o TSE, humildemente, como cidadão, não, na hora de subir o DRAP, não deixe pessoas digitarem, que vai acontecer muito erro. Minha declaração de imposto de renda ela é bem extensa. E aí a sugestão é só pegar o arquivo de imposto de renda e importar. Se fizer essa importação, não há erro de digitação. Assim, não sei quem do partido acabou fazendo esse erro, mas profeticamente eu recebo. Eu acho que em breve, com os negócios e com a curva que a gente vem demonstrando de crescimento, em alguns anos a gente consegue bater esse número. Mas ela é bem menos. E eu tenho uma notícia triste para todo mundo. De 2024 para 2022, o meu imposto de renda de pessoa física caiu. Salvo engano, 20 milhões de reais. Qual que é o valor correto, então, hoje? 149 milhões de reais. Isso não representa os ativos da empresa. Isso, para vocês que não entendem disso contabilmente, o imposto de renda de pessoa física, por exemplo, o capital que está empregado numa companhia, ele é colocado lá pela minha participação, não os ativos. Então, tem alguns loteamentos e terrenos e coisas que estão em valor venal. E eu sei que vai ser uma discussão aí e ela não tem sentido nenhum. Agora, se você olhar, o que chama a minha atenção é que o imposto de renda do presidente atual caiu 35%, sendo que ele não tem nenhum gasto. O país está tão difícil, com um cara rico igual eu está ficando mais pobre, agora imagina você que é pobre, você vai morrer. Se continuar do jeito que está, um cara rico não, né, ultra rico, que perde 20 milhões em 2 anos no imposto de renda, e o presidente da República que não paga uma azeitona, não paga uma conta de luz, a gente que paga a conta dele, o imposto de renda dele também caiu. Por que o imposto de renda do presidente também caiu? O Brasil está numa grave crise, ninguém está percebendo isso, mas fica todo mundo espantado, né? Fica todo mundo chocado com dinheiro alheio. Só tem uma diferença, aqui nunca tocou em dinheiro público e vou fazer essa campanha sem nenhum real de dinheiro público.
Pablo, vamos falar de cenário eleitoral. São 13 candidatos registrados. Que número, hein? Temos os principais, né? Lula, Flávio Bolsonaro, que estão convidados, inclusive, para vir aqui, estamos aguardando. Caiado, Zema, Renan Santos e outros. Sua análise desses candidatos, o que isso influenciou, inclusive, para você lançar a candidatura, mas queria que você falasse um pouquinho de cada um deles. 27% na pesquisa aponta que não quer nem Lula, nem ninguém indicado pelo Bolsonaro. 27%. Eu acredito que Caiado... cara, se eu falar qualquer um aqui, eu tenho que pegar no meu celular aqui para ver. Eu não vou chutar, não. Eu tive esse número. Mas coloca ele como virtual para não ficar aí. É só pesquisar aí que vocês vão achar. É a negativa que pessoas têm sobre um dos dois. E isso mostra que as pessoas querem viver algo novo. Então, se tem 27% do eleitorado, vamos supor, hipoteticamente, 27%, eles estão caçando alguém. Existe uma revolta de não vou votar, vou viajar no dia, vou fazer isso e tal, estou indeciso, tô fora do processo eleitoral. Isso é muito ruim, tá? Eu queria que você, já que você tem direito de voto, que você no dia 4 de outubro marcasse para você fazer esse... Para mim não é um direito, tá? Votar hoje é um dever. Eu queria lançar esse movimento hoje, que votar é um dever. É um dever de todo mundo que vive nesse país ir lá votar. Vou explicar por quê. O desânimo faz ter muito voto nulo e branco, e isso aumenta a equação de quem está na situação, no governo. Você precisa votar, você precisa dar carona para pessoas e tudo. Quando tem 27% do eleitorado, vamos colocar hipoteticamente, se quiser discutir, eu pego o celular aqui e veja onde foi. Mas, não querendo isso, tem que ter alguém. Esses 27% não aponta para ninguém. Tem alguns meses aí que tem mais 11 além dos dois. Não, 11 não. Na verdade, virtualmente só tem 3 candidatos. Só tem 3. Quem são? Eu, o Flávio e o Lula. O Renan, aparentemente, conseguiu liberar esse partido aí de uma forma onde ele tem que prestar conta e prestar continência para alguém. Eu não vejo ele atacando o Lula, eu vejo ele só fazendo... O que você quer dizer com isso? Que ele conseguiu ter o partido? O presidente da República, chamado Jair Messias Bolsonaro, não deu conta de fazer o Aliança, que era o partido dele. Como é que essa turminha fez? Não pode ter sido um mérito dele conseguir? Não, o mérito é dele, que o partido é dele. O problema é que o modus operandi mostra que tem alguma coisa por trás. Esses escoteiros não estão de... Acho que permitiram ele, o fato de ele conseguir ter o partido quer dizer que houve alguma... Eu posso estar errado, tá? Mas o feeling de ver o comportamento, ele sair falando mal até do Enéas, que faleceu, ele batendo em todo mundo, mas para mirar só em uma pessoa, eu acho um pouquinho complexo esse negócio. Não quero levantar contra a militância, você que acredita em algo novo, você tem que tomar cuidado que nem sempre o novo funciona, tá? Tem coisa que eu compro novinha que não funciona, tem que devolver. Mas dá para perceber que ali existe um patrocínio por trás. Eu vou chegar até aqui porque eu já recebi tanto processo, então eu acho que ainda mais de gente que não tem relevância na política, eu acho que mais um processo é ruim, né? Mas você está dizendo então que só tem 3 candidatos? Não. O Flávio... Não, tem 13. Competitivos. Tem 13. O Flávio, o Lula e o Caiado, ele é competitivo, só o problema é que ele arrumou uma babá. Mas você entrou na disputa porque você acha que o Flávio não consegue ganhar do Lula? Cara, não é que eu acho. Eles estão fazendo de tudo para espremer o Flávio. E o Flávio está indo muito bem. Eu vi as últimas 2 pesquisas, ele está dando uma crescida. O Lula não consegue crescer mais. O Flávio consegue. Por que não apoiar o Flávio, então, em vez de lançar a sua candidatura? E aí que está o detalhe. Porque primeiro turno é uma eleição que não se divide voto. A gente tem que diminuir a chance de alguém ganhar em primeiro. Por exemplo, em primeiro turno. Se eu deixo, do jeito que está, o Lula faz alguma coisa com o Flávio e o Flávio desmorona, desidrata, ninguém confia nesses outros. O povo não é bobo, o povo vê que o Kassab é a babá do Caiado. Caiado, nada pessoal, não estou te atacando, você sabe o respeito que eu tenho por você. Você pode ser um exímio ministro da Justiça, nós somos do mesmo estado e o que você fez lá eu quero te agradecer. De toda a história do estado de Goiás, você é o 2º melhor governador da história. Então, eu tiro meu chapéu para você, mas a decisão de ter o Kassab fazendo-se de marionete, eu acho que destruiu sua candidatura. Destruiu. Então não é pessoal, ele sabe o respeito que eu tenho por ele, às vezes que ele já me recebeu e a gente já conversou, o extremo respeito. Então, existe uma coisa que vai acontecer, que eles vão bater muito forte no Flávio. E eu quero te falar, Flávio, segura firme, segura firme. Se Deus te chamou para isso, segura firme, porque os portões do inferno foram abertos. Como o Brasil não é um país de guerra, a gente é um país de paz, a gente tem muito tempo aqui para ficar caçando coisa da vida dos outros. Então, espere os portões do inferno abertos pelo PT para te destruir. Marcelo, eu queria entender, na sua visão, se teve alguma mudança ao longo da corrida eleitoral, a gente está em pré-campanha, na verdade, né?
Porque algum tempo atrás, alguns meses, não me recordo da data, você chegou a manifestar um apoio ao Flávio, até se colocou à disposição para ajudar na estratégia de comunicação e tudo mais, e agora você está vindo candidato. Mudou a sua interpretação sobre as chances dele se eleger, sobre a campanha que ele vem fazendo? Não, acho que matematicamente o Flávio está indo muito bem. Nunca tivemos um candidato que tem apoio de presidentes de outros países. Só presidente mesmo. Nunca um candidato fora da situação, fora do governo, tem igual ele tem do Netanyahu, ele tem do próprio Donald Trump, do Milley, né, e de toda essa direita que está se formando de novo na América do Sul. Eu penso que nenhum dos outros candidatos estão com o Flávio. Na hora que a minha candidatura foi registrada, a primeira pessoa que eu liguei foi pro Flávio. E falei para ele, segue seu caminho em paz, que você não vai ter problema comigo. E falei essas palavras. Meus 2 filhos estavam comigo, a gente fez uma chamada de vídeo. Eu falei para ele, se o Senhor é com você, irmão, fique em paz. Então fique claro para parar toda hora alguém falando que o PT me mandou, não sei o que, ninguém manda em mim, a não ser o próprio Deus. Se Deus falar para eu desistir agora, eu desisto. Se ele falar para eu ir até o final, qualquer coisa, ir para cadeia, eu tô pronto. Então fica aqui meu compromisso, vocês não precisam ficar preocupados comigo. Quem já está decidido o voto, siga seu voto. Só siga. Eu entrei nesse negócio para responder um chamado do meu coração. Que eu serei presidente do país é uma absoluta certeza da minha alma. Se é nessa eleição, na próxima, na outra, eu não tenho pressa, eu não sou um cara impaciente, inclusive, eu sei esperar. Agora, não tem ninguém nessa campanha eleitoral que pode servir de escudo. Então, antes de falar besteira, pensa que o Capitão América chegou com o escudo. Esses caras estão cumprindo um plano. Eu lembro quando eu era adolescente, 16 anos de idade, eu vi o Lula. O Lula era uma esperança, cara. Eu nunca caguei na urna, mas eu vi ele com 16 anos de idade porque eu era pobre, pô. Eu vi ele no palanque em Goiás com o finado Íris Rezende Machado, que era candidato a governador, e eu vi aquilo, eu falei, cara, esse cara veio de pau de arara, esse cara vai ser um presidente, vai mudar. Você, Luiz, é a maior decepção que esse país já teve. Você, vindo do mesmo lugar que eu vim, você tinha que ter feito o povo prosperar, e esse povo não prosperou. Amaldiçoado seja tudo que você fez, para continuar como o Ramsés fez, para continuar fazendo o povo miserável. Você manobra o intestino das pessoas. As pessoas sabem que elas não prosperaram, as pessoas sabem que quando elas entram no supermercado, a culpa é sua. Você gasta bilhão viajando com esse avião da presidência aí, em férias até hoje, ou lua de mel, não sei o que você está fazendo, mas você, no fundo da sua alma, sabe que é mentira o que você está fazendo. Você não vai acabar com fome nenhuma, você não dá conta de fazer isso. Porque a fome é inchada, porque capim nunca acabou. Enquanto tiver capim, tiver inchada, não tem negócio de fome. Você criticava o Fernando Henrique Cardoso, que ficava dando vale leite, vale gás, e o que você fez? Você falou, deixa comigo que eu vou paralisar 50 milhões de pessoas. Você fez várias cidades do país ter mais gente ganhando auxílio do que carteira assinada. As maiores empresas que tinham aqui nesse país foram embora por causa da sua política. Você é uma criação de laboratório dentro da USP mal criada e nós jamais nos curvaremos para isso. Eu estou aqui, pode fazer o que quiser comigo, faça o que quiser, mas espero que você esteja no debate da Band. Eu só estou te caçando. Até nesse ponto, Marçal, a gente tem hoje o Lula praticamente isolado nessa disputa, né, com candidatos desafiando, e de outro espectro, né, pode ser que são da direita, mas existe muita briga interna, né, dentro desse outro campo. Então, o Flávio sendo atacado até em alguns momentos, tanto pelo Caiado, o Zema também já falou muito mal, brigas internas dentro até do próprio PL, Michele Bolsonaro, o Nicolas, o Eduardo lá dos Estados Unidos. Como é que você está avaliando essa organização da direita para enfrentar essa eleição e essas brigas internas todas? O Zema acabou com a eleição dele no dia que ele... Não sei quem ele ouviu, até liguei para ele, eu falei, irmão, você mandou mal demais. Você não podia ter falado do Flávio no momento que ele está sendo atacado. Não estou defendendo o Flávio, mas você pareceu um oportunista. Ele se arrependeu, mas ele parecia uma sensação. Eu vi uma onda vindo atrás dele. Mas a pergunta que eu faço é como que o Zema, que tem o segundo maior colégio eleitoral, ganhou no primeiro turno, as pessoas não... Se tiver só esse colégio eleitoral, esse cara tava com 10%, pô. 8%. Por que nem um mineiro quer votar? Isso é uma pergunta que todo o Brasil tem que fazer. Falta coisas para ele, tipo carisma. O presidente não precisa ser carismático. O presidente é um cara que ele precisa transmitir energia, transmitir confiança, governo, pressão. E ele é um cara honesto. Se fosse dar nota de honestidade, ele tá entre os primeiros. Eu vejo ele como um cara correto. Ele foi na minha sala, eu olhei no olho dele, eu gravei com ele. Eu sinto verdade nele, mas ele acabou com a candidatura dele. As pessoas não suportam gente que é oportunista. Eu acho que ele foi mal assessorado e acabou ali. Inclusive o Caiado, o maior problema dele é a babá que ele arrumou. Partido errado, babá. Era pro Ratinho Júnior ser o presidente, o candidato. Quando ele percebeu que não tinha como fazer, igual eu percebi, ele rapou fora. Ele
né? Tá ali brigando para colocar seu candidato a governo no Paraná, mas ele seria um ótimo candidato se não tivesse o Kassab manipulando. O Kassab, por exemplo, soltou na mídia, é zero a chance do Flávio ganhar. Então você não respeita a lógica nem matemática, Kassab. Todo mundo sabe que você é bom pra caramba, mas você não tem a bola de cristal, não. Você tá tentando manipular essa eleição. Você falou que os partidos de centro estão apoiando o Lula, você é de centro. Você é de centro e corrobora exatamente o que nós estamos vendo. E as brigas dentro do PL, inclusive. O que acontece? Eu vou falar algo aqui agora, eu não quero confusão com militante de ninguém, mas só para abrir sua mente. Bolsonaro só virou presidente porque ele estava no PSL. O povo viu ele antissistema. Ele não conseguiu abrir o partido ou não quis. Aí você tem que perguntar para ele quando ele estiver livre. Em breve estará livre. Muito em breve. Só que acontece o seguinte: ele foi pro PL, que é um partido de centrão também. E ali algumas coisas acontecem que as pessoas não estão compactuando. Por isso existe essa desconfiança. Por isso existem essas brigas internas dentro do PL, que o PL não é um partido de direita. O Bolsonaro é de direita, o Flávio é de direita, o Nicolas é de direita. E eu vou contar algo que vai acontecer logo após essa eleição, tá? Escreva. Vai ter uma debandada do PL depois dessa eleição. Aconteça o que for. Flávio for presidente ou não, vai ter uma debandada por conta de valores ideológicos. Eu cansei de ouvir senadores, e não vou expor ninguém, e deputados que não concordam com o modus operandi do PL. Isso aqui, então agora ele... Não, eu não estou falando mal, estou te falando que o Bolsonaro, dependendo do que você acha, ele perdeu uma eleição num partido de centro e ganhou num partido livre, de direita e pequeno. Então o risco da gente, não, ganhar uma eleição é muito grande. Fernando Collor de Mello, apesar de ter sido uma praga para esse país, ele ganhou num partido, não. Bolsonaro ganhou num partido, não. A probabilidade de nós derrotarmos o Golias num partido, não, é gigantesca. Gigantesca. Por que eu falo gigantesca? Porque toda mudança de polarização só acontece desse jeito. Ninguém deixa sair. Eu queria estar nessa eleição agora com União Brasil, vindo com potência máxima ligada à turbina, mas eles não deixaram, cara. Por que eles não deixaram? Porque a política é manipulada. Se não tiver uma ira no seu coração, você não acordar nesses próximos 47 dias... Por exemplo, o presidente falou ele falou, abre aspas, Luiz, o PT é uma merda, mas é uma merda minha. Você tem a chance de pegar uma caixa branca e apertar um botão. Esse botão verde vai ser o botão de descarga no dia 4 de outubro. Uma pergunta, você tinha comentado antes que chegou o escudo diante desse cenário todo de uma direita fragmentada contra a única liderança forte da esquerda, que é o Lula, né? O quanto você de fato está convicto e crente, confiante da sua candidatura, o quanto você se vê mais numa posição estratégica de conseguir, de certa forma, defender a direita, o Flávio? Se a injustiça estiver operando no país em plenitude, se durar só hoje já foi o suficiente para mandar o recado. Se durar uma semana, eu vou viver pela provisão de Deus. Eu tenho dinheiro para pagar os melhores advogados do mundo e não adianta. Eu preciso de um homem justo. Então, procura-se homens e mulheres justas com as canetas judiciais. Eu faço esse apelo para vocês. Em matéria de direito, não tem como manter minha inelegibilidade. Não tem. Não tem. Eu rasgo meu diploma. Não tem. Não houve nenhuma coisa dessa. No dia que eu aposentar, eu vou contar tudo que está acontecendo. Quantos milhões alguém pede para fazer uma coisa? Mas eu não posso falar agora, se eu não consigo ajudar vocês. Entende ou não? Que tá um cidadão desesperado, que poderia ir para a Suíça, não para viver igual os políticos, igual o filho do Lula está querendo viver para fugir de alguma coisa. Eu poderia estar em qualquer lugar, mas eu amo esse lugar aqui, cara. E eu tô de saco cheio disso. Eu estou atrás de homens justos e mulheres justas que têm uma caneta. Você que é funcionário público, togado, que responde pelo povo. Você podia pegar essa caneta e olhar esse processo com carinho. Não dá nem para assessor, olha você. Se você olhar, você vai perceber que não existe isso. Existe uma tropa de vagabundo que está pondo pressão em todo mundo. Para quem não sabe, um político consegue pressionar um juiz de primeira e segunda instância, falando assim, eu não te promovo para cargo de desembargador, eu não te coloco no STJ, eu não te coloco no TST, eu não te coloco na cadeira de tal coisa. Se existir homem e mulher de verdade nesse país, vocês vão olhar para isso de verdade, com o seu coração. E se você continuar sendo alguém justo, que você pague com a sua própria vida, que o próprio Deus vá para cima de você. Desculpa. Marçal, há um tempo... Tenho 2 anos que eu tô calado, porque se eu falar qualquer coisa, esses caras fodem os meus processos. Não tem medo de ir pra cadeia. Não tem. Paulo foi, Pedro foi, Jesus foi. Me taca lá, eu não vou parar nunca de falar o que tem que falar. Eu só tenho uma coisa que eu tô orando todo dia. Que homens e mulheres justas, com cadeiras no judiciário, peguem com carinho e vejam. Não existe esse negócio. Não existe. 2 anos em silêncio para esses caras parar de me perseguir.
Já que não adiantou nada, o pau vai quebrar agora. Vai quebrar. Existe uma força que quer tirar o Flávio. Eu levei o dia que o Flávio foi apresentado por mim, que eu nunca levei nenhum político em método IP, que é um treinamento, principal evento meu, eu levei ele e eu falei essas palavras para ele dentro do meu camarim. Falei, Flávio, o senhor colocou um chamado no meu coração para ser presidente. E eu não tenho um apego no tempo. Se é você, eu te apoio. Se não for, você pode saber que não vai ser, não adianta. Então, de todas as formas, por que eu liguei para ele? Pelo respeito que eu tenho por ele. Eu ajudei ele na campanha dele, inclusive. A gente passou um dia inteiro juntos. Isso foi muito bom para a campanha dele, que ele ouve, ele tomou direções em relação a isso. Liguei para ele com sinal de respeito. Eu estava caminhando com os meus 2 filhos. Na hora que saiu, eu já liguei para ele. E eu falo muito com o Flávio. Toda vez que tem algum problema, eu ligo para ele e falo, cara, eu acho que esse caminho aí tá errado. Como foi essa conversa? Qual foi a reação dele? Ele riu. E eu acho que uma partezinha particular não vou revelar, mas eu acho que a maior preocupação dele de todo mundo é de o Marçal vai vir para derreter. E não, eu quero é quebrar o ciclo do PT. Inclusive, eu quero que essa eleição, o PT vire o PSDB. No lugar que o PSDB foi, eu quero mandar o PT. O ostracismo político. Aí a gente passa uma temporadazinha, esse senhor ele vai deixar a terra em algum momento, né, por causa da idade avançada. E a gente, pela média do brasileiro, porque se ele morasse na Suíça, né, talvez ele viveria mais. Mas eu não sou motivo de preocupação para ninguém. Se você for votar no Caiado, no Zema, seja lá em quem for, no Flávio ou no Lula, você tinha que apostar em mim só para você ver o que vai acontecer. Você não precisa votar em mim, só precisa apostar. Já que o Brasil virou apostador, porque não tem investidor aqui, aposta nesse cavalo aqui para você ver o que vai acontecer. A campanha de 24 você foi bastante provocador, né? É claro, eu tava sozinho, hein? Carteira de trabalho. Já viu um filho? Um filho quando tá em casa o pai não dá atenção? Você que é o povo, você é o pai e a mãe dos políticos. Vocês não davam atenção, vocês acreditam só quem tá na televisão, eu tive que bancar o doido lá. O maluco catou a cadeira e vai vindo pra cima de mim, eu tive que aceitar levar a cadeira pra você olhar pra mim, pô. E levaria de novo por vocês. Levaria de novo. Vamos ver quem que é o doido agora, que vai ter coragem. Alguma chance de você participar do debate? Eu vou participar dos debates. Aproveitar que tá a vaga... Convidado já? O que precisa acontecer pra você? Acho que é uma pesquisa que vai bater aí, acho que vai mudar o rumo das coisas aí, né? Acho que nós vamos bater mais do que esse povo que tá dando entrevista há 8 meses aí. Aí sem o Lula, né? Lula já disse que não vai ao debate. Ah, Lula, faz um favor, cara. Vai a saideira, a sua last dance, vai na última, vai em tudo. Você não tem vigor? Vai tranquilo. Eu tenho umas perguntas pra te fazer lá. Você acha que o Flávio deveria ir? Dever ninguém deve, né? Mas ele me falou no telefone, ele falou que vai. Ele disse que vai? Falou. Revelação Depois aqui. da sua experiência de 2024 com os debates e tudo mais, algum aprendizado, algo que você pretende mudar na forma do debate, nessa estratégia? Cara, como eu tomei 257 processos, eu acho que o alvo é tomar só uns 15 no máximo agora, sabe? Mas se o meu coração mandar fazer doideira, eu vou ter que fazer, cara. Porque gente elegante demais parece que, como eu já fui pobre, ninguém dá atenção, cara. O PT que construiu um país do barraco, então eu queria pedir aos outros candidatos, né? A maioria eu já conversei, a maioria não, né? Dos que estão na frente. Não me ataca que eu nunca vou atacar ninguém, fica o compromisso aqui no Brasil Paralelo. Não vou pra baixaria com ninguém, e eu vou falar. Eles vão atacar primeiro. Por que vão atacar? Porque na primeira pesquisa que rodar, já vai assustar todo mundo que tá há 1 ano mexendo com isso aí. 1 ano, já vai ver e vai falar, mas o que tá acontecendo? Pra quem não sabe, eu tenho alguns milhões de alunos. Eu já tenho mudado a mentalidade de alguns milhões de brasileiros. Eu sou assistido por 50 milhões de contas todos os meses. Então, vocês acham que eu sou um influenciador? É porque vocês são bobos. Eu já tô transformando esse país. Já tem um número mínimo de pessoas que dão pra gente dar a largada pra ter um tempo novo no Brasil. Então, não me confunda com influenciador, não. Não me confunda com coach, eu não mexo com nada disso. Vou te contar a estratégia do Lula, tá? Olha a estratégia do véi. O véi, ele fez um negócio brabo. Todas as eleições, ele coloca 3 candidatos dele. Para esses caras baterem no máximo 15%. Uma hora é o Ciro, a Tebet, esse enrosco aí. Por quê? É um sistema de freio dele para depois carregar isso pro segundo turno. É a primeira vez que esse cara sai sem ninguém. Você sabe o que significa isso? Ele quer ganhar no primeiro turno. Vou te contar aqui o que significa isso. Ele amarrou todo mundo que queria ser candidato, deu lugar para cada um e falou, vou sozinho, eu arrebento o Flávio e ganho no primeiro turno. Posso contar? É isso que está desenhando. Só que esse negócio de entrar de última hora vai ser um BO. Por quê? Porque eu vou tirar a voto do Lula, eu vou tirar a voto de um monte de gente. E ele não vai vencer no primeiro turno. E eu tô aqui para ser um escudo. Esse homem desenhou para ganhar no primeiro turno. E depois vocês vão respeitar essa análise. Eu cansei de ouvir isso dos poderosos do país, tá? Desenhou, não pôs nenhum candidato. Explico por quê.
Se o Ciro vai junto, ele não consegue formar um 50,0, alguma coisa. Ele pôs o Ciro, fez o PL aceitar o Ciro, tirou, fez tudo, mas esses caras fizeram um milagre acontecer no Ceará pro Lula sair sozinho. Só que tem uma coisinha, o Lula não cresce mais. Não cresce. Não tem como o Lula crescer. Aqui quem tá falando entende de números. É por isso que eu prosperei um pouquinho. O Lula não cresce. Só que se ele derrubar o principal candidato, que é o Flávio, acaba a eleição no primeiro turno. Só que agora, na hora que tava apagando as luzes, aparece alguém. Você não precisa gostar de mim, você só tem que deixar eu correr, moço. Se eu não ganhar, eu vou continuar em paz na minha vida. Agora você vai se foder, velho. Vocês têm que aprender isso que eu tô falando. Torça por mim, nem que seja pra eu quebrar a cara, mas deixa eu ir. Deixa eu ir pro debate. Deixa eu chegar lá, pô. Deixa eu terminar o que o Enéas queria fazer e ninguém deixou. Deixa eu terminar o que o Silvio Santos queria fazer e ninguém deixou. Deixa. Me solta aí na arena. Deixa eu ir sem armadura. Me dá só me dá não que eu já tenho. Deixa eu ir com a funda. Se vocês ficam ouvindo o Golias arrotando o tempo inteiro, deixa que o Davi entra na arena e arranca a cabeça dele. Deixa pra mim. Deixa pra mim. Tá bom? Faz o M.